Fala, torcedor São Paulo, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí o que o pessoal lá do ESPN, o Pascoal Euzinho, disseram do São Paulo, que jogou e empatou ontem com o Corinthians na Neoquímica Arena, clássico, marcado aí pelo golzinho no finalzinho. Para alguns acham que foi falta em cima do Alan Franco, eu confesso, acho que não foi nada, mas um resultado que poderia ter sido melhor para o Tricolor. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem, ative o sininho para você não perder os vídeos do Tricolor. Bora assistir o vídeo junto aí, no final, tu sabe, eu volto e a gente vai comentar bastante sobre o jogo de hoje, de ontem e também sobre aí as previsões, o que irá vir pro nosso querido Tricolor. Crédito de direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora. Verdade. Ontem ele tinha fartura. Mas ontem ele começou a ver. Começou a ver as dificuldades de onde vinham e demorou a reagir. Ué, não pode criticar o Crespo? Não pode. Ontem ele viu que o pacote do segundo tempo do Corinthians foi em cima do lateral direito do São Paulo. O moleque é bom, o Mike, mas cansou no segundo tempo. E ele demorou uma enormidade para mudar. E com o lateral direito no banco, mais experiente. Que entrou bem. Até foi importante no lance que poderia ter Dorival colocou se transformado na virada do Corinthians. Botou um centro. Contente, muito contente por o time. Raiva, porque faltou realmente pouco. Acho que Coutinho era perfeito, era preciso, estava bem. Estava compacto e não é fácil jogar este tipo de jogos neste momento da temporada também. Olha lá, o Crespo gostou, mas o Oswaldo Pascoal não. Do jogo não. Do São Paulo? Do jogo de São Paulo também não gostei. São Paulo faz um gol aos 37 de cabeça do Tapia, quando só o Tapia trabalhava. Vou falar pra você, o... Danielzinho, hein? Hã? Danielzinho. A dupla de volantes do São Paulo é uma dupla muito interessante. Os dois baixinhos jogam bola. São do ramo. Os dois baixinhos são da bola, com a bola cruzada do gol, é essa aí, ó. Ó, na cabeça do Tapia. Dá uma olhada onde que ele cabeceia a bola. Entre os dois zagueiros e o volante. Alguma coisa está errada ali. Segundo gol do Tapia em Itaquera contra o Corinthians. Ele marcou no Brasileiro também. O Tapia estava no lugar certo, na hora certa, e dá uma cabeçada. E o goleiro do Corinthians ainda vai pegar uma bola ainda no primeiro tempo, do lado esquerdo, aqui uma defesa sensacional, né? Essa aí o Mateuzinho, ele olhou mais para a bola do que para o goleiro, porque se ele levanta a cabeça, ele consegue ver melhor a situação. Quanto ao jogo, eu não gostei do jogo. O jogo foi meia boca mesmo. O jogo foi fraco. Por um jogo desse nível de Corinthians e São Paulo, um jogo muito fraco. Acho que é nessa bola aí que o Tapia... essa aí, ó. Que o goleiro do Corinthians, você vai pegar uma bola... É o Luciano que cabeceia. É o Luciano? É. Ó. E o Luciano também dá uma cabeçada no segundo tempo, passa tirando tinta na trave, não é isso? Sim. Então, eu não sei, essa bola não entrou, viu, gente? Não, longe disso. Teve ali, o árbitro mandou esperar e tal, para ver se a bola tinha entrado ou não. A bola bate no ombro do Mike e o Rafael faz uma defesa sem que, na minha visão, a bola não entrou. Não entrou. Se alguém tem alguma visão diferente, por favor, me aponte, pois eu não vi. Agora, quanto à qualidade do jogo, a qualidade muito ruim. É por isso que eu falo, tem que cobrar metade do ingresso, porque os jogadores não estão prontos ainda. Então, você não consegue fazer um espetáculo de Corinthians e São Paulo, com 44 mil pessoas, quase 45 mil pessoas no estádio do Corinthians. Tá, tanto de gente. Padrão Corinthians, né? Corinthians é sempre acima de 40 mil. Mas assim... Nada aí, né? São Paulo reclamou da falta do bidon. Tem a imagem do árbitro. Não aconteceu nada. Nada, ele foi querendo antecipar, errou o bote. Não precisava nem ter dado o bote ali, né? Não, ele tinha que esperar. A dupla de zaga do São Paulo ontem, vou dizer um negócio pra você. Não, mas o Alan Franco estava fazendo uma partida impecável, Pascoal. Impecável, ele errou duas bolas na saída de bola e deu dois contra-ataques. O Alan Franco estava fazendo errou duas bolas e deu dois contra-ataques. O Arboleda começou o jogo. O Arboleda espanou o jogo mal. O Alan Franco não tinha errado nada. Se é no meu jogo de taco na rua, ele tem que entregar o taco. É só pra trás. O Arboleda só vistou o taco. Depois se encontrou no jogo. Vou falar pra você, o Alan Franco mal. Eu não o quero, Alan Franco bem. Eu não quero interferir na opinião de ninguém, é só a minha opinião, hein?
Só a minha opinião. Você viu de costa. Dá para jogar muito mais do que esses caras jogam. Dá para jogar. Porque eles já mostraram em outros momentos que eles jogam mais do que isso. Né? Então, eu acho que eles podem jogar mais. Ah, mas é começo de temporada, tem 10 dias, um time foi campeão da Copa do Brasil, teve comemoração, teve os 15 dias de férias, depois voltaram, tal. Eu compreendo tudo isso. Esse é o pacote? Então não cobra preço cheio. O teu problema é o preço de ingresso. Porque o torcedor vai ver um espetáculo ruim. Ele está pagando para ver Você está comprando um produto de primeira linha? Hein? Vai ter que ser a maioria dos jogos, Pascoal. Também concordo com você. Sem dúvida, porque você está comprando Se for pensar por aí, pela qualidade do jogo, início de temporada, a maioria vai ter que ser metade do ingresso. Por isso que eu sou favorável a metade do ingresso. Mas todos, né? Não só... Não, estou falando para tudo. Todos. Começa a temporada, metade do ingresso. A gente sabe por quê? Os caras não tiveram férias, os caras tiveram que voltar em cima da hora, treinaram 4, 5 dias para jogar. Mas aí como é que vai pagar o salário, Pascoal? A federação dá um dinheiro bom para os caras. Mas, então... A federação dá um prêmio espetacular e cada time que joga o Campeonato Paulista pega um grampinho bom lá. Não tem... A Federação Paulista não dá... Mas vai falar pro dirigente, cobra metade aí porque o jogo não vai ser bom? Não, mas aí eu vou dizer para você. Eu acho que aí o torcedor é usado de uma maneira equivocada. Porque o cidadão vai ver um jogo e ele vai dizer, poxa, não era isso que eu queria ver. Esse não é o Corinthians de São Paulo que eu queria ver. É que o gol no final, pro corintiano, você sabe como é que é, né? Não preciso explicar para você. O gol no final, como é que foi? O corintiano fica todo eufórico. Fica todo eufórico, fica todo animado. Mas a qualidade do jogo foi ruim. Até em cima disso, do sentimento do torcedor, Pascoal, e aí eu vou passar a bola pro Ozinho, a gente tem uma enquete agora no YouTube, no ar, perguntando se o empate no Majestoso ficou de bom tamanho pro Corinthians e São Paulo, para os dois times, só para o Corinthians, só para o São Paulo, para nenhum dos dois? Para nenhum dos dois. O que você acha, Tetra? Jogo ruim, né? Foi jogo bem abaixo. Então, assim, eu estou muito à vontade, porque ontem eu estava no nosso Equipe F de domingo com o Zé Elias, com o Felipe Mota e o Breile Pires, e nós fizemos o pós-jogo. Ou seja, terminou 6 horas o jogo, começou o Equipe F, nós fizemos 1h30, né, Zé Elias? 1h15. Só de São Paulo e 1h15, né? Só falando de Corinthians e São Paulo. E antes da entrevista coletiva dos treinadores, essa foi a minha opinião. Até foi um debate, meu, Zé Elias e Breile Pires. Eu achei que o resultado, no final de tudo, foi pior para o São Paulo. Se você fala no início do jogo, Zinho, quem é o favorito? Corinthians. Não pelo time que ia a campo, mas pela atmosfera, pelo momento, né? pela confiança, pelos jogadores estarem vindo de um título, estão vindo de um título, então tudo, jogava em casa com a sua torcida, então tudo isso colaborava para eu colocar o Corinthians como favorito. O São Paulo muda o seu sistema tático, o Crespo coloca ali um quarteto no meio campo, quase como um losango, espelhando o time do Corinthians. Faz para mim, dentro das suas limitações, um bom jogo. Também concordo, não foi um grande jogo, mas para o momento das duas equipes e as escalações que estavam em campo, ficou dentro do esperado para mim. Não foi um grande jogo, mas foi um jogo disputado, um jogo que teve os gols, que teve a troca de comando dentro do jogo. Num geral, o Corinthians teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mas o São Paulo teve a chance de ganhar o jogo, porque tomou o gol aos 45 do segundo tempo. Então, assim, acho que o Crespo, nas mudanças que o Dorival faz, ele não consegue bloquear isso, tanto é que o gol sai por dentro. Ele fala isso na coletiva, que tinha feito a estratégia de parar o meio, o lado Tetra, do campo, você acha mas essa bola entra por dentro. Você acha que a entrada de um terceiro zagueiro era mais indicada do que a entrada do Pablo Maia? Não. Poderia ser o Pablo Maia, mas ele posicionado como primeirão, ele na frente da zaga. Você vê que na hora do gol era a minha conclusão do meu raciocínio, que essa bola é enfiada pelo meio
E quem sai para o combate primeiro é o Alan Franco. Tanto é que o Zé Elias falou, ele erra o tempo de bola, perde essa jogada, porque não tinha um primeiro volante na frente deles. Todos os volantes estavam na intermediária, olhando muito mais para a bola do que da movimentação, e tinha 3 atacantes, olha lá, 3, 4 atacantes do Corinthians na área. Então, eu acho que erra esse posicionamento os volantes que tinham em campo. E tinha o Pablo Maia, que é um primeiro volante. Então, foi uma falta de atenção no momento crucial e que deu o empate ao Corinthians. Por isso, o Dorival está satisfeito com o resultado, porque ele consegue o empate no finalzinho, não perde o clássico dentro de casa, e o Crespo está com aquela raiva, porque ele sabe que escapou 3 pontos importantíssimos para esse momento do São Paulo. São Paulo que vence no meio de semana, São Paulo que tem um impeachment e resolve essa situação momentaneamente da presidência. Então deu essa aliviada. Já pensou se você ganha o clássico fora de casa, dentro da Neoquímica? Você tinha essa vitória na mão, então para mim, no final, fica melhor para o Corinthians, que consegue o empate. Porque o São Paulo está precisando de tempo bom, de momento bom, de boas notícias. E esse resultado seria maravilhoso. Ganhar com a estratégia de um jogo diferente, com um meio-campo diferente, que me agrada. Eu prefiro o São Paulo no 4-4-2 do que no 3-5-2. Né? Depois a gente pode analisar isso. Eu gosto desse meio-campo. Padilha, Marco Antônio, o Danielzinho. Com o Lucas, não sei se o Lucas nessa função de número 1 ali, de enganche, mas o Lucas com o Luciano, um do lado do outro, e o Caleri quando estiver bem na frente, eu acho que é um sistema maravilhoso e é um time bom do São Paulo, esse time. O Zinho acabou de falar da semana difícil que o São Paulo teve. Eu estava distante, Zé, mas estava atento aos movimentos do São Paulo. Lógico. Estava bem distante, claro. mas acompanhando. E depois Né, Zé? daquela lambada no primeiro jogo, daqueles 3-0 lá em Mirassol, o papo no domingo à noite e na segunda-feira era São Paulo corre seríssimos riscos no Brasileiro e já no Campeonato Paulista por conta deste regulamento maravilhoso, Oswaldo Pascoal. Tá magoado. Que... Pascoal, você não tem o telefone do Reinaldo, não? Para conversar Tenho. com o Pirral? Eu vou ligar para ele, pro Redes. Quer que eu ligue pro Reinaldo? É isso? Não, Mas se você magoado. pensar, Vou ligar. Zé, a semana, concordo com o Zinho, quando você toma um gol de empate aos 45 do segundo tempo num clássico, não termina de uma forma perfeita. Mas depois de uma semana, o time somou 4 pontos contra o São Bernardo. Num gramado encharcado, conseguiu ali o gol do Luciano no finalzinho. Sim. Jogo difícil, um time muito físico do São Bernardo. O Luciano ali mostrou uma capacidade de finalização muito boa, que ele tem a característica do camisa 10 do São Paulo. E na sexta-feira, no dia seguinte, né, o jogo contra o São Bernardo foi na quinta, no dia seguinte, o afastamento do Júlio Casares, o presidente cai. 2 dias depois, o empate na Neoquímica. E é claro que o afastamento do presidente que o contratou, estou falando do Hernan Crespo e do Júlio Casares, foi tema da entrevista coletiva do técnico São Paulino. Vamos ouvir. Peor que esta situación. Acho que no. Fue la primera vez, ¿no? La historia. Peor, espero que no. Espero que con un mundo São Paulo aprenda que estas cosas no pueden acontecer nunca más. Para no repetir. Espero otra vez que la política en este año difícil, complicado, no se intrometa otra vez no grupo. Es que volte, por favor, o futebol no centro do projeto, no centro do São Paulo. Que seja prioridade falar de futebol e tentar melhorar o time em todos os aspectos. O Crespo, ainda na coletiva, falou que venceu a democracia, até elogiou o trabalho da imprensa na apuração e nas notícias a respeito dos escândalos envolvendo a direção do São Paulo, em dar as notícias, né? E também, no final da entrevista coletiva, na verdade não foi no final não, foi quando ele estava falando sobre esse assunto, ele falou, veja como são as coisas, falou num tom meio, não sei se irônico ou sarcástico, 5 anos atrás, porque a gente tem
5 anos atrás Vamos somos, colo- Então, vamos- é fomos melhor- nós que saímos. mas Agora 5 anos são eles. Para as pessoas em casa sacarem qual foi a do Crespo, é melhor a gente ouvir o próprio dizendo. Pode colocar no ar, Vini. Essa é uma brincadeira. 5 anos atrás tocou sair a gente. E ficaram todos aí, a gente saiu. Aí você voltou, eles saíram. É assim, neste momento temos que esperar. Não deu a impressão de ter ficado muito chateado com a saída do Casares, não, né? Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que o treinador de futebol não tem que se meter em política de clube, é a primeira coisa que eu acho. Né? Acho que ele extrapolou ali um limite. Eu vou dizer, eu estou errado. Eu tenho convicção de que treinador de clube de futebol, ele tem que cuidar, ele tem muita coisa para cuidar. Ele tem muito problema para resolver. E, se misturar em política de clube de futebol é muito ruim, porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã. No futebol, o amanhã, a gente não sabe o que vai... Já tem treinador que cai com 3 rodadas, tem treinador que cai com 2 rodadas. Né? Na Europa estão mudando de treinador como se estivesse mudando de paletó. Né? Porque aqui no Brasil muda de camisa, lá mudam de paletó. Né? Premier League, Espanha, Premier Itália, League, na Espanha, tá chegando... na Espanha o maior clube do mundo mudou de treinador agora. Né? O Xabi Alonso não aguentou o tranco. O Arbeloa está lá agora. Então, a gente vê algumas coisas no futebol que acho que o treinador não tem que se misturar com política. É a primeira coisa. Não, a política é lá e eu gostaria que o pessoal, como ele falou muito bem, colocasse o futebol no centro das atenções para que tudo possa ser resolvido. Eu estou achando que o São Paulo, outra vez, está demorando muito. O São Paulo, o atual presidente do São Paulo... Harry Massis. Não apontou quem vai... As áreas de administração do clube ainda estão sem apontamento dele. Pascoal, desculpa se me perdoa, mas aí é o erro do Casares. É erro do Casares. Casares, se ele gostasse tanto do São Paulo, como ele sempre falou, ele teria saído antes. Sai, resolve os problemas, direciona quem faz aqui, quem faz aqui. Vem cá, vocês estão me acusando de tal coisa? Vou lá, vou provar que eu estou errado. Provei, volto para corrigir. Ó, provei, não tenho nada contra a minha pessoa, nem contra a minha família, nem contra ninguém. Estou aqui, sou honesto e beleza, pronto, acabou. Agora, ele esperou. Empatou a vida do São Paulo um tempo. Lógico. Pô, primeiro escândalo. O que aconteceu no Corinthians não serve de exemplo? Lógico que serve de exemplo. Veja aí o que aconteceu. Augusto Melo tentou. Quem saiu prejudicado? O clube. A vergonha de ter o nome e a história ligada a páginas policiais. Será que as pessoas não conseguem entender a dimensão disso? A vaidade do ser humano ela é tão grande que ele não entendeu que ele estava prejudicando o São Paulo? Vou resolver, eu não devo nada para ninguém. Saio. Vem cá, resolvi, voltei. Vai, dirige aqui, dirige ali, dirige aqui, vocês estão ali, beleza? Tranquilo? Então tá, segue o barco aí, vamos fazer o projeto São Paulo. Mas agora o que o Pascoal falou, o que entrou, ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Mesmo porque o vice, no dia a dia normal, não apita nada, não participa de nada da rotina do clube. Eu acho que o São Paulo que... Após o jogo contra o Corinthians, tem, se eu não me engano, a Portuguesa, Palmeiras e Santos. 2 clássicos. E o jogo de ontem... O torcedor São Paulino, ele assinaria o empate no pré-jogo. Mas eu tava assistindo o jogo e... o São Paulo fez o gol, comemorei e tal, e... O tempo foi passando e o Corinthians não foi chegando. E quando eu olhei no relógio era 35, 40, 40. E aí o São Paulo vai ganhar esse jogo aqui. Sabe quando você acaba até esquecendo como funcionam as coisas? Eu tinha esquecido que o jogo acaba com 45, entre aspas, né? E o tempo foi passando, quando eu olhei no cronômetro lá, chegando 40 minutos, eu falei, o São Paulo vai ganhar esse jogo aqui, Porque o Corinthians não estava conseguindo criar, tava um bumba meu boi, um chutão na área, não sei o quê. O São Paulo não tinha contra-ataque também, mas tava um jogo assim a cara de uma vitória do São Paulo de 1-0. E infelizmente o São Paulo tomou o gol. Não acho que a entrada do Pablo Maia tenha sido uma entrada ruim. Acho que foi mais uma bobeira do Alan Franco de ter dado aquele bote ali. Se o Alan Franco, só seca, fecha o espaço, deixa o cara dominar, o cara tá de costas ali. Ele foi tentar dar o bote, acabou
não ganhando a bola e o gol saiu do jeito que saiu. O São Paulo fez um jogo brilhante? Não. O São Paulo mereceu a vitória? Futebol não existe merecimento. São Paulo já teve centenas de vezes que o São Paulo jogou melhor que o adversário e perdeu ou empatou. E aqui você pode pegar ali da época do Diniz pra cá. O São Paulo foi melhor com o adversário, mas não fazia o gol, o adversário vinha e o São Paulo perdia. O Paulo empatava. Várias vezes isso aconteceu. Várias. Então, se acontece contra o São Paulo, às vezes pode acontecer a favor. O São Paulo não jogar tão bem e vencer o jogo. Lógico que a longo prazo isso não é aconselhável, porque você tem que ter um padrão de jogo. Você tem que jogar. Eu até acho que o time do Corinthians também não é lá essas coisas. É um time bem mais ou menos, um time bem limitado. São times equivalentes. Com qualquer resultado seria aceitável. Mas o São Paulo acabou saindo prejudicado por deixar 2 pontos escaparem ali no finalzinho do jogo. É algo que vai fazer falta? Eu, sinceramente, não sei. Vai depender muito de como o São Paulo vai se sair contra... Eu acho que o São Paulo precisa ganhar do Santos. E com o Palmeiras, cara, é um jogo mais difícil. Apesar que o Palmeiras também não vem jogando tão bem assim, mas o Palmeiras é outro time que não joga bem, mas vence jogos. Isso que acontece com o Palmeiras é inacreditável. Ele não joga bem, mas vence jogos. O São Paulo tem que começar a entrar nessa. Não jogar bem, mas vencer. Você vai ganhando confiança, vai adquirindo confiança, vai ficando mais tranquilo, porque vai tendo pontuação no campeonato. E é assim que funciona, infelizmente. O Crespo aparenta ter... Não vou falar achado uma nova formação, porque eu acho que o Crespo ainda vai trabalhar muito em cima dos 3 zagueiros. No esquema que ele jogou contra o São Bernardo, no 4-3-3 ali, com 2 pontas rápidos pelos lados. Ele está começando a procurar a melhor maneira do São Paulo jogar. Ele ainda vai testar o São Paulo com 3 zagueiros novamente, agora que ele tem Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas. Ele vai testar esse São Paulo com 3 zagueiros, com o Wendel, com o Mike, com o Lucas de 10, Luciano e Caleri na frente. Podem ter certeza que ele vai testar esse time. Eu não acho uma má ideia. Vai testar esse time mais vezes nesse sistema, mas lá na frente, Luciano e Caleri. São Paulo vai em busca de um meia, de um 10 mesmo, um cara que organize meio de campo, que joga ali no meio de campo, camisa 10. Para ele algumas vezes colocar o Lucas como segundo atacante ao lado do Caleri ou ao lado do Luciano. Também vai acontecer. Crespo, muita gente reclamava do Crespo. O Crespo só joga de um jeito, blá, 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 blá. O Crespo só jogava com 3 zagueiros porque os jogadores que ele tinha à disposição eram jogadores dos 3 zagueiros. Ele estava se adaptando ao elenco. Conforme o Marcos Antônio entrando em forma, Danielzinho entrando em forma, Lucas Moura entrando em forma. Conforme isso vai acontecendo, ele vai mudando as alternativas, vai mudando as formações. Ele tá achando, ele tá tentando, ele tá procurando. Uma coisa que a gente não pode falar do Crespo é que ele é um técnico preguiçoso, que se recusa e morre abraçado com suas convicções, assim como a gente teve o Fernando Diniz, que morreu abraçado com convicções, o próprio Zubeldia morreu abraçado com convicções. Zubeldia do dia 1 ao dia 0, ao dia final dele, ele sempre jogou no 4-2-3-1, 4-2-3-1. Morreu abraçado com isso. O Crespo chegou com o mesmo time que o Zubeldia deixou, o Crespo pegou, colocou em 3 zagueiros e o time teve aquela arrancada lá. É tudo questão de jogadores à disposição. Quem está à disposição? Quem pode jogar? Isso é o que faz a diferença. Jogadores do São Paulo estão à disposição. O São Paulo pode jogar com 3 zagueiros, com 3 volantes ou com 2 pontas. Vai depender muito de quem está à disposição. O São Paulo ainda precisa se recuperar aí no mercado e buscar 10, mais um ponta. São Paulo ainda precisa de poucos ajustes. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo.